Boa noite a todos, a todas, né? Vamos para mais uma aula do nosso livro, da Judith Beck, né? Terceira edição. Não sei se todo mundo já conseguiu comprar, eu vi que esses dias teve um descontinho, foi grande, mas teve um descontinho aí na Amazon, em alguns sites, mas super recomendo que todos possam ter este livro. Vale a pena aí você ter esse livro aí para ajudar, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Hoje semana passada nós falamos na estrutura da sessão. E hoje nós vamos falar dos problemas. E eu acho que os problemas são os que mais acontecem, que trazem mais dúvidas para a supervisão, né? Ah, mas e quando o paciente não adere? Quando o paciente não faz? E quando o paciente não quer, né? Não dá certo? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, a primeira coisa, a primeira dica, né, que a Judith passa é: trabalhe muito em apresentar a estrutura da TCC para o paciente. Isso é muito importante, né? Até porque, às vezes, esse paciente já fez terapias em outras abordagens, então a expectativa, né, de, não, é só eu que falo, o psicólogo não, ou faz dessa forma. Então, né, é muito importante a gente trabalhar essa apresentação. A maioria dos pacientes, quando a gente trabalha a apresentação, a estrutura, desculpa, ele vai usar essa estrutura. É difícil que não é. Normalmente, quando há problemas, é porque a apresentação não foi feita adequadamente. Então, é muito importante que você faça uma revisão aí. Seu paciente que você está atendendo hoje, ele está tendo dificuldade de aderir à TCC? Você fez uma apresentação da TCC correta? Praticamente deu uma aula para ele? Sim ou não? Né? Então, já começando por aí, você já vai começar a traçar um caminho. Então, quais são as dificuldades gerais, né, que pode acontecer, né? Tá, e agora? Eu já expliquei, mas o paciente mesmo assim não adere. Aí a gente vai ter que destrinchar, né? E tem algumas perguntinhas básicas que a Judith coloca que nos dão um norte. Qual é o problema específico, né, do paciente? O que o paciente está dizendo e também não está dizendo, e por isso que ele não está aderindo. Lembrei de um caso agora, de um paciente que não fazia nenhuma atividade. E eu perguntei em um momento se ele se sentia mais confortável em outra abordagem e tal. Ele, não é isso, tal. Resumindo, ele tinha um transtorno evitativo. Né? Conseguimos compreender isso, trabalhar junto com o psiquiatra. Então, a gente precisa entender qual é o problema específico também, né? Para saber o porquê que ele não está aderindo. O que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Então, nós fizemos um plano de ação e ele fez só uma parte. Por que ele fez essa parte e a outra parte não? Por isso, são perguntas que a gente precisa ter. Tem alguma... Eu, psicólogo, eu tenho alguma responsabilidade por ele não estar fazendo, cumprindo a estrutura da TCC? Dentro das sessões? Às vezes também eu posso ter essas dificuldades. Será que o que eu devo fazer a respeito disso? Se a questão for comigo, né? Você consegue interromper gentilmente, né? A gente falou disso semana passada, até o Rafa trouxe um caso. Você consegue interromper gentilmente o seu paciente para direcionar melhor a sessão? Seu paciente está familiarizado com a estrutura e com o processo de tratamento? Ele está suficientemente engajado? A relação terapêutica, ela é forte?
Olha quantas perguntas e que vão nos dar uma direção. Que você, sempre que você tiver, até quando você for trazer um caso para supervisão, falar assim, olha, esse paciente não está engajado, não está dando certo, não está aderindo. Responda antes essas perguntas. Anota lá. E quando você mandar o caso, já manda junto com essas respostas. Nós vamos conseguir pensar muito melhor, né, numa estratégia nova. Porque tudo tem uma estratégia. Né? E esse capítulo é um capítulo de estratégias de resolução de problemas. Tá? Então, a gente vai falar das cognições do terapeuta. Né? Isso a gente tem falado o livro todo, a gente sempre fala como tem sido os seus pensamentos, as suas distorções diante deste paciente. É um paciente que você já vai chegar e você fala assim, ai, tomara que falte, né? Hoje eu não vou dar conta, hoje eu não estou no bom dia para atender especificamente esse paciente. Então, é importante a gente monitorar, porque todo mundo tem, os nossos desconfortos. Qual que é o seu desconforto, né, com o seu paciente? Os pensamentos, ai, eu não consigo atender esse caso, eu não dou conta. Será que eu deixei passar algo? Ah, tenho certeza que esse paciente, ó, vou dar essa tarefa e esse plano de ação e ele não vai cumprir, né? Ou será que a minha crença central está ativada nesse paciente? Né? Eu ativei através dela. Então, primeiro ponto. Quais são as suas cognições a respeito deste paciente? Então, vocês podem fazer o exercício, depois, se vocês até quiserem anotando, peguem um papel, coloca o nome de um paciente que você sente que está tendo um pouco mais de dificuldade. Escreve aí. Escreve lá agora. Quais os pensamentos que eu tenho em relação a este paciente? Então, assim, teve distorções? Vamos para o RPD, dramatizações. A gente pode fazer dramatizações antes da sessão, né? De você se imaginar falando algo. Vou citar um outro exemplo, né? Tem muitos psicólogos que têm muita vergonha de falar sobre sexualidade, só que a queixa do paciente é essa. Se você se sente seguro, você pode fazer dramatizações com um colega, sozinho, com espelho, gravar, para você se sentir um pouco mais seguro. E faça estruturação. Aí a gente volta lá na aula da semana passada, né? Escreve lá a estruturação da aula, da sessão. Aí isso vai te dar mais segurança, você vai ter menos cognições negativas aí em relação ao seu paciente. 2, que é interromper o cliente, né? Às vezes o paciente pode não gostar, né, que você interrompeu ele. Tem pacientes que são bem prolixos, né? E ele pode falar, poxa, você me interrompe toda hora. Então a gente precisa observar, será que eu estou interrompendo gentilmente? E será que eu expliquei lá no início da sessão, lá no início do nosso tratamento, que vez ou outra eu poderia interromper com gentileza, mas para que o processo pudesse andar mais rápido e a gente possa ter uma administração melhor do tempo? Senão eu preciso voltar, ok? E se ele falar, não, mas eu não gostei, não finge que nada aconteceu. Fala, então vamos falar disso, né? Porque de repente você, terapeuta, pode ter sido um pouco agressivo, não acolhedor. E aí, o que a gente faz? Pede desculpa. Olha, desculpa, né? Não foi assim, mas eu vou ficar atento, vamos começar, vamos iniciar. Então, assim, muitas vezes a gente tem que voltar, né? Voltar lá para o início, também voltar num processo de humildade, que às vezes a gente também erra, e isso não é um problema, tá? 3, familiarizando o cliente. O paciente pode não ter compreendido o modelo da terapia, por isso que ele não está aderindo, tá? Então, use a folha que está lá na página 174, que nós mandamos na semana passada, mandei uma fotinho para vocês, de preparação. É um paciente que está com muita dificuldade de falar como foi a agenda, de falar como foi o plano de ação,
de trazer os pontos mais importantes, dá a ficha de preparação de sessão para ele. Falou, olha, essa aqui é a ficha. Antes de você vir semana que vem, você pode responder essas perguntas? Porque ela faz base da nossa estrutura. E aí você vai conseguir aproveitar muito melhor a sessão. Tá? Então, será que ele está familiarizado? Se ele não estiver, vai ser um problema. 4, será que ele está engajado? É muito comum, né, aparecer em alguns casos que não. Esse engajamento pode ser porque ele está completamente sem esperança, né, desesperança, né, a gente fala. Ele pode estar numa fase que ele não quer saber de nada, não quer, porque ele está numa depressão tão forte, tão intensa, né, que faz com que ele não se engaje no processo. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar só os pensamentos disfuncionais. Ah, mas vai ficar 4 semanas? 4 semanas. Até ele entender que ele não está bem, que os pensamentos dele estão tão distorcidos, e por conta disso ele não está conseguindo se engajar na terapia. Então, vamos trabalhar, né, o João, olha, eu percebo que você está sem esperança. E eu me solidarizo, eu estou aqui com você. Mas nós precisamos trabalhar esses pensamentos que têm te deixado sem esperança para que esse processo dê certo. Então, nós vamos investir tempo nisso. Me fala o que você está pensando. A gente entra com o modelo cognitivo quantas vezes forem necessárias. Que aí é o 5º item, né? Abordando as cognições disfuncionais. Né? Às vezes, o nosso paciente, ele não se sente à vontade com o modelo. Ah, não quero, pensa, sente, faz, né? Se toda hora pergunta isso, aí ele te compara lá com outra terapeuta. Ah, não, a outra terapeuta não era assim. E aí você vai ter que conversar abertamente com ele. Olha, na outra terapeuta, você apresentou um caso de depressão. Deu certo o tratamento com ela? Não, não deu certo. Então, você já tentou uma técnica e não deu certo. Que tal tentar esta outra? Para verificar se dá certo. Ah, mas eu prefiro. Então tá. Então a gente vai fazer um acordo. Que tal a gente fazer meio a meio? Né? Eu deixo você um pouco mais aberta para você se expor, porque eu percebi que isso faz bem para você. Mas no final eu vou te dar algumas tarefas para fazer você refletir sobre tudo aquilo que você me disse. O que você acha? Não, eu não concordo. Mas a pessoa, eu trabalho numa linha que é de TCC. A mesma coisa quando a gente vai para um médico e a gente quer que ele trate né, já aconteceu isso com o ortopedista, né? Olha, eu quero um ortopedista. Aí ele falou assim, olha, vai, na Guarulhos tem uma clínica que é assim, vai no doutor tal, porque ele é o médico da mão. Eu falei, tudo meu ortopedista, tem que ter ortopedista da mão, da coluna, do pé, do joelho, porque cada um trabalha de uma forma que se sente mais confortável. Então, talvez esse paciente, se ele realmente não tiver interesse em abordar as cognições disfuncionais, pode ser que seja um paciente que a gente vai indicar para algum colega numa outra abordagem. Tá? E a gente precisa ficar confortável e trabalhar isso de forma clara com o paciente. Então, os problemas mais comuns, né, que dentro da estrutura, lembra que o paciente chegou, verifica o humor. Então, quais são os problemas que eu vou encontrar na verificação do humor? Às vezes ele não quer preencher a escala, de jeito nenhum. Então, a gente precisa observar isso. Que aí eu não vou ficar, né, toda a sessão dando uma escala para ele. Às vezes eu vou ter que dar a escala antes da sessão, dar um espaçamento de tempo muito maior, né? Ou facilitar. De 0 a 100, como está o seu humor hoje? Né? De 0 a 100, como está a sua ansiedade, sua tristeza, que a gente já conhece um pouco do paciente. Então, identificar. Tem paciente que vai adorar fazer formulários, escalas, né, o tempo todo. Outros não. Então, nossa antena, né, ela precisa estar muito ligada. Hoje eu estava pensando sobre isso. Falei, nossa, o nosso trabalho
ele, boa parte, não se aprende na graduação. Porque esse feeling, sabe, esse olhar, de você apontar exatamente naquele segundo, não tem nada que ensine, né? Não tem supervisão, não tem curso. Isso tem que estar muito intrínseco, muito dentro de nós. Nós temos que ter essa habilidade muito nata de fazer, de ter essas percepções. Então, qual é a percepção que você está conseguindo ver? Você tem prestado atenção em relação ao seu paciente? Às vezes ele não consegue expressar como ele está. Você pergunta, como está seu humor? Então, deixa eu contar para você. Aí conta. Você já entendeu que ele está triste, mas ele não conseguiu expressar. Aí você vai ter que entrar com perguntas, né, de gentilmente. Então, João, de modo geral, como você se sentiu em relação a este problema? De modo geral, não sei. Triste, bravo, chateado. Triste. E o que exatamente te deixou triste? Porque ela brigou comigo. E o que você pensou? Aí a gente vai desenvolver, tá? É muito nessa fase de verificação de humor. Como que você tá? Uma droga, né? Você viu o governo, você viu a vacina, você viu lá não sei aonde, o poste que caiu. Coloca tudo na questão externa. E aí o que a gente faz? Realmente, né? Nós estamos vivendo um momento de economia muito difícil. Mas e você? Como você está? Tá? A gente tem que focar ele nos pensamentos, né? E também o paciente que só tem tido pioras. A cada semana ele nunca apresenta nenhum ponto positivo da semana. Então a gente precisa investigar isso. Se é medicação, se realmente tem acontecido, sei lá, faleceu toda semana alguém da história dele, da vida dele. Então, tudo isso é muito, muito importante. Dificuldade para definição de pauta. Às vezes você está ali. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? O que você quer trazer? Eu nem sei se eu queria estar aqui, né? Ou é um paciente que vai devagar, né? Devagar de prolixo, né? Pensar em todas as possibilidades, mas não trouxe nenhuma. Fala que fez o arroz, e aí ele usou uma técnica nova para fazer o arroz, e assim vai. Então, neste momento da pauta, né, o que nós vamos fazer? Uma gentil interrupção. Olha, João, você está falando em diversas coisas, mas eu queria focar em um ponto. Qual ponto nós vamos focar? Até para a gente aproveitar melhor a nossa sessão. Também ele pode falar muitas coisas que nunca contribuem com o problema. Então, ele chegou lá com uma queixa de, eu sofri um abuso e eu quero trabalhar isso na minha vida. Só que durante as sessões, ele nunca traz esse assunto. Então, vira e mexe, o que a gente vai fazer? Vai pegar lá a anamnese dele, a conceitualização que nós fizemos com ele. Falou, olha, lembra que você está falando hoje da casa, do carro, do marido e tal, mas você trouxe aqui que você queria trabalhar essa questão. Nós podemos trabalhar? Você já está pronto para falar disso? Né? Não. O que você precisa para você se sentir pronto? O motivo eu te trouxe aqui, eu quero muito te ajudar. Ou o paciente que está sem esperança e ele evita falar daquela pauta porque ele acha que não vai ter solução. E qual é o nosso objetivo? Ajudá-lo a construir uma solução. Lu, mas como que a gente vai fazer isso? Perguntando para ele. João, me dá uma solução. Eu não sei. Vamos pensar passo a passo. Por menor que seja. A solução é eu morrer. Tá. Morrer vai resolver o quê? A gente vai usar diversas intervenções. Escalas, vantagem e desvantagem, seta descendente, mas ainda não é uma solução. Vamos lá? Então, definir a pauta, às vezes, se não há uma definição, atrapalha todo o andamento. Sabe quando você planeja a sessão, tudo, coloca lá tudo direitinho, vai para a supervisão,
Aí você já anota lá que a supervisora falou, né? Que a Lu falou, que a Rê falou. E nada. Não deu certo. Não deu certo porque você não prestou atenção na pauta, né? Ou porque realmente o paciente não quis fazer. Às vezes a gente vai ter dificuldade, o paciente, de olhar, né? Conseguir atualizar os dados, né? Trazer, olha, desde que eu comecei aqui, eu consegui isso, né? Até aqui, ou eu não consegui, não avancei. Então, muitas vezes, nós vamos fazer, vez ou outra, dar esse feedback, construir esse feedback com o paciente. Tá? Ele precisa entender o caminho que ele está. Olha, semana passada eu vim para cá, eu não estava bem, mas essa semana eu estou bem. Né? E aí, não, vou subindo, eu tive uma queda, mas eu já identifiquei o porquê eu tive uma queda. Tem vários casos de patologias que a gente fala, né? Monitorar as próprias dificuldades faz com que o paciente encontre quando ele vai ter as recaídas. E isso vai ajudá-lo com certeza. Dentro da estrutura da sessão, né, tem o plano de ação. Nós cometemos muitas vezes um erro de começar a sessão e não lembrar qual foi o plano de ação que a gente fez na última sessão. E aí? Como foi essa semana? Ah, foi boa, tal, não sei o quê. Isso é tarefa, mas você não tá lembrando qual é, porque você atendeu tanta gente. Ah, foi boa. Mas você fez? Eu fiz. Você quer falar um pouco dela? Ah, não. Aí você fala, putz, qual foi a tarefa? Ele não é direto, você também não. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento de anotar, no mínimo, a tarefa que você passou para o seu paciente. Para que, quando ele chegar, você possa fazer com ele uma avaliação. Possa ter um enfoque daquela tarefa. Porque senão se perde. É um esforço que você fez de estudar uma estratégia, uma técnica, um esforço dele ter pelo menos tentado e que não teve sentido. Porque não houve um fechamento. Tá? Ela colocou uma dica que eu achei interessante, né? Quando a sessão, muitas vezes, o paciente ele está com dificuldade, sabe, para terminar a sessão, que naqueles últimos minutos ele começa a chorar. E ela sugere que na sala tenha-se 2 relógios, um para você e outro para o paciente, para que ele também entenda que o tempo está acabando, porque ele começa a falar, ele se perde, né? Realmente, em alguns momentos. Então, ela dá essa sugestão para que o ritmo seja mais eficiente. Que é muito comum dentro de uma estrutura de sessão que se perca o ritmo. Então, você planejou fazer tal coisa e não deu tempo. Né? Por que será? Onde vem a falha? Minha, do paciente que não... Normalmente, a coordenação é nossa, tá? É a gente que tem a responsabilidade de coordenar esse tempo. E aí a gente vai para a solução dos problemas. Ele fez uma tarefa, mas não deu certo. E aí se frustrou. Se a gente não dá um enfoque nisso, ele não vai fazer mais nenhuma tarefa. Ele não vai aderir. O que aconteceu para ele não fazer? É importante você avaliar um todo. Ah, caiu a árvore, faltou o papel, ele ficou doente. Então, não é simplesmente, não fiz, tal. Então, olhar para isso, né? Veja o que deu de errado. Às vezes ele tentou, mas alguma coisa deu de errado. Se coloque no lugar do paciente. Você faria essa tarefa? A gente sempre fala, né, aqui. Você já fez esse exercício? Você já fez a sua crença central? Você já fez um RPD socrático? Uma seta descendente? Não dê tarefas para preencher uma anamnese. Não dê tarefas para o seu paciente que você nunca se colocou no lugar. Porque vai faltar empatia. A gente vai deixar de olhar para observações muito pequenas. A anamnese PADESP, por exemplo, ela demanda tempo. Tempo.
Se é um paciente que eu sei que tem uma rotina muito cheia, como a minha, vai ter dificuldade. Então, eu vou dar um prazo maior, vamos preencher juntos na sessão. Isso não vai ser só uma cobrança, né? E que conselho você daria para um outro profissional que está tendo a mesma dificuldade que você está tendo em relação à estrutura da sessão? Imagina, falar, eu vou dar um conselho para a Carol, vou dar um conselho para a Angélica. Que conselho você daria nesse seu caso? Né? Quando a gente não faz todo esse foco, né, aí o paciente pode querer desviar muito da pauta, né? Aliás, desculpa, quando não se dá um foco, né, a gente não está dentro desse foco, a gente pode só querer fazer aquilo que está na pauta, mas às vezes nós temos que desviar a pauta também. Tá? Quando eu faço isso? O paciente chegou, eu tinha planejado em fazer uma lista de vantagens e desvantagens, porque ele vai mudar para outro país. Só que ele chegou hoje na sessão tão cheio de tristeza, sem esperança. Ele trouxe até que não queria viver. Eu vou pegar toda aquela estrutura que eu montei, deixar de lado aquela pauta e focar no risco, né? Porque existe um risco à saúde, um risco de morrer. Ele pode chegar extremamente angustiado, passando mal, e vou ter que parar, uma crise de ansiedade, vou ter que parar e falar, olha, vamos fazer um exercício de relaxamento, né, um direcionamento de pensamentos mais leves, ok? Se a pauta, naquele momento, você perceber que ela pode prejudicar a relação terapêutica, a gente também vai desviar por um momento. Então, o paciente falou, olha, eu não quero falar de abuso agora. Então, tá bom, quando você estiver pronto, nós vamos falar. E você percebe que ele foi um tomzinho assim, sabe? Mais forte. Então, deixa para depois, porque senão vai atrapalhar a nossa relação terapêutica. E, às vezes, assunto mais urgente. Então, tá tudo bem, tudo tranquilo. O paciente perdeu um parente por Covid. Ou qualquer outra situação. Se tornou um assunto mais importante. Então, percebam, né, que é centrado na pessoa. E a gente vai mudando conforme a situação. E aí, tá mais tranquilo, a gente consegue fazer toda a estrutura. Não, também é estrutura, só que é uma estratégia diferente, tá? E o paciente que fica no finalzinho da sessão, começa a chorar, a ter angústia. E a gente viu lá no relógio, né? Falta 10 minutos ele começou a chorar. A gente precisa ter algo muito importante. O nosso paciente, a gente precisa tentar ajudá-lo a sair melhor do que ele entrou. Então, ele tá chorando, tal, você vai lá, dá um lencinho, dá uma água. E aí você vai falar, olha, João, eu sinto muito, né, pelo que você tá passando. Eu entendo o quanto é importante. E eu acho que na semana que vem, porque a gente falta só 10 minutos para terminar a nossa sessão, nós devemos já começar com essa pauta, porque é algo que te faz sofrer. Tudo bem para você? Ah, tá, mas eu queria falar um pouquinho mais. Eu falei assim, só que você vai sair daqui muito triste, muito mal, muito angustiado. Então, eu quero te ajudar a sair daqui um pouquinho mais tranquilo. Então, você vai entrar, às vezes, com uma estratégia de respiração, às vezes, com uma fala lá da conceitualização positiva dele. Olha, João, você trouxe esse problema que você está triste com a sua mulher, tal. Mas lembra quantas vezes você superou o fato de você ter vindo para terapia? E aí eu vou fechar a sessão sempre, né? Principalmente quando o paciente te trouxe uma angústia no final da sessão, você fala, poxa, ele vai sair daqui mal, com a cara toda inchada. Tenta fechar de forma positiva. É muito importante isso. Até para que nós, né, possamos nos sentir bem quando esse paciente sair da sala e falar, você está um pouco mais tranquilo, né? Às vezes o paciente fica angustiado porque ele também não gostou da sessão.
bem no finalzinho. Se percebemos isso, João, alguma coisa te deixou mal na sessão de hoje? Alguma coisa te incomodou? Ah, incomodou. Ah, incomodou porque você não me ouviu, porque você me interrompeu. Eu vou explicar, vou trazer as justificativas. Se eu não estiver certa, por exemplo, de repente, o seu celular ficou tocando na sessão inteira, né? A gente tem que desligar o celular, deixar num... Mas já aconteceu comigo de eu esquecer de desligar o celular e o celular tocar. Você vai falar, olha, desculpa, realmente você tem razão. Eu deveria ter desligado. Eu esqueci. Eu espero que na próxima isso não aconteça, mas nem com você. Tudo bem? Você se sente melhor? Já pedi desculpas para você? Você vai embora em paz? Então, todo esse cuidado a gente precisa ter, tá? É sempre importante tirar mal entendidos. Então, problemas na estrutura pode acontecer a qualquer momento. Mas é importante você pensar o que eu estou fazendo, como eu estou olhando, né? Me colocando no lugar do paciente para compreender todos os obstáculos que possam haver. Tá bom? Então é isso. Obrigada, gente.